Aleluia! Estamos com vocês aqui mais uma live para glorificarmos, adorarmos ao nosso Deus. Tinha um tempinho que eu não aparecia, né? Tinha um tempinho que eu não vinha com uma live inédita para vocês. Hoje, dia 12 de maio do ano de 2022, estamos aqui com vocês nessa super live, glorificando a um Deus que é maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação. Exaltado seja o nome, o poder desse Deus maravilhoso. Ele pode todas as coisas, na minha vida e na tua vida, nas nossas vidas. Ele flui nos nossos corações. Ele traz virtudes do Espírito dele sobre você. Aleluia! Que o Senhor esteja contigo nesse momento. Aleluia! Cuidando de você, ministrando ao teu coração. Ajeitei aqui o meu enquadramento. Que o Senhor esteja presente em toda a tua história, renovando o teu interior, trazendo a verdadeira alegria dele para os nossos corações. Ele alegra o teu coração nessa noite. Abençoa a tua vida, a tua história, que nesse momento você possa dizer: Deus, eu te louvo. Deus, eu te engrandeço. Deus, muito obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto, por tudo que o Senhor tem realizado, tudo que o Senhor tem manifestado no meio de nós, porque o Senhor é Deus, poderoso para fazer mais e mais nas nossas vidas. Hoje o Senhor tem uma palavra do coração dele para a tua alma, e com certeza, meu querido, minha querida, é necessário que você busque a face dele e seja ministrado, abençoado, porque ele está garantindo hoje, no meu coração e no teu coração, virtudes, poder, autoridade. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmã Lúcia Elisiário, e todos vocês, meus amados irmãos, que estão entrando na live. Se eu não der boa noite, ou se eu não der a paz do Senhor Jesus, é porque você está assistindo uma live gravada, ou de repente pode passar o seu nome aqui e eu posso não ver, ou posso não estar atento, que eu vou estar atento a ministrar e pregar a palavra de Deus, mas é um prazer tê-la aí do outro lado, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe essa live nessa noite, que derrame mais do poder dele, mais da glória dele, da graça dele, do perdão dele em nós. Senhor Deus e Pai, meu Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos, nós estamos na sua presença nessa noite. Queremos glorificar a Ti. Queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Lave os nossos corações, perdoe os nossos pecados, que a Sua purificação esteja sobre nós nessa noite. Nos purifique. Prepara-nos, Senhor, para recebermos mais de Ti. Que o Senhor possa vir com uma palavra, com um ensinamento para os nossos corações. Um ensinamento tremendo, glorioso, onde o Teu Espírito Santo faz morada dentro de nós. Flua, Senhor, se manifeste, cumpre as Tuas promessas no nosso meio. Que
nós possamos ter uma noite poderosa diante de Ti, onde o Senhor se manifesta, se revela a nós e faça-nos glorificarmos ao Teu santo e bendito nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tremendo, né? Que está sobre nós, que nos honra. Você pode tomar posse da honra de Deus hoje? Você pode ser ungido pela mão desse Deus, tocado por Ele, renovado pela mão e pela unção desse Deus, que se faz presente em toda a nossa história e que tira dos nossos corações tudo que não provém dele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco, por não nos deixar sozinhos, sempre ao nosso lado, sempre sustentando, cuidando de tudo, cuidando do coração, cuidando da família, cuidando do espiritual, cuidando do profissional, cuidando, estendendo a sua mão, tirando as dores da alma, sarando feridas essas que se colocam todos os dias diante de nós, e que, como povo de Deus, nós devemos abrir o nosso coração e declararmos a sua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus sobre você, sobre a sua alma, sobre o seu interior. Ele está contigo. Olha aí o renovo, olha aí a paz que eu te dou. Já já vem uma palavra de Deus para a sua vida, palavra abençoadora. Você que deseja ouvir da parte de Deus, você que diz: pastor, eu necessito ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero receber mais desse Deus. Também daqui a pouco nós vamos estar orando por você, orando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu interior. Como diz a Bíblia Sagrada, que do seu interior fluam rios de águas vivas. Rios fluam hoje do seu coração. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Sandra de Farias. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Eu não avisei que faria a live hoje, propositalmente, para ser mesmo uma surpresa. Você que está aí nas redes sociais, você vai ver no seu celular: ih, pastor Fábio ao vivo, vou entrar. Aleluia. E se não der para você assistir agora, não tem problema, você vai assistir depois, que é uma live inédita para você. Nós vamos colocar depois lá no cabeçalho: live inédita, para você que está aí precisando receber. Live do dia 12 de maio do ano de 2022. Ô glória! Estamos juntos aqui, celebrando e glorificando a esse Deus maravilhoso, e dizendo que Ele é fiel, que Ele pode todas as coisas na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, nos honrando, nos abençoando tremendamente,
como eu glorifico a esse Deus, por saber que há um povo que celebra, um povo que adora e que diz: Deus é poderoso. O poder desse Deus está sobre nós. Aleluia. Oh, como tu és tremendo, Pai, como tu és fiel. Já tem essa palavra do coração de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele quer falar contigo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Minha irmã Lúcia Oliveira, Deus abençoe minha irmã, sua vida poderosamente. Mas gente, está chegando aos pouquinhos aí para adorar o nosso Deus, para ouvir algo da parte do Senhor, para ser ministrado, tocado, renovado por esse Deus, porque Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com cada um de nós. Deus está conosco, com certeza, está agindo em nosso meio e faz infinitamente mais, opera nos nossos corações. Há um trabalhar do Senhor na minha vida e na tua. E nessa noite, nesse dia, nesse tempo, essa hora que você está assistindo a nossa live, não será diferente. Deus fará muito mais. Deus fará impossíveis, grandes coisas. Ele já está realizando no nosso meio. Oh glória, te louvamos, Senhor, te adoramos, glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor está com você nessa noite, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o Senhor está aqui, cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto. Isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto. Isso vai passar, e nem sou resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
Aleluia! Oh, que maravilha! Ele está cuidando de você nessa noite. Ele está cuidando do teu coração. E Ele está dizendo para você que toda situação, toda dificuldade, todo deserto já chegou ao fim. Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. E o que te mantém, o que nos mantém de pé, é adorarmos a esse Deus. É colocarmos Ele no centro da nossa vida. Colocarmos Ele na frente de tudo. Quando você coloca Ele na frente, quando você coloca Ele na direção da tua vida espiritual, principalmente, as coisas dão certo. Ele faz, Ele se revela, Ele se manifesta, Ele está com você nesse momento. E Ele diz e fala aos nossos corações: olha como a minha fidelidade se manifesta através de você. A fidelidade desse Deus, um pai que jamais dá serpente, pedra. O nosso Deus, boa noite, Ingrid Garçons, a paz. Esse Deus que dá para você o pão do céu. Tem pão do céu para a tua vida nesse momento. Tem pão do céu hoje. Pode provar. Pode receber da parte do Senhor. Pode ser tocado, curado, ministrado, livre de tudo aquilo que fazia você vivenciar prisões. Eu te arranco hoje de toda a prisão espiritual. Eu arranco você hoje de todo cativeiro. Eu arranco você nessa noite para a glória do nome desse Pai maravilhoso, digno de honra, digno de glória. E de repente, existem momentos que você se pergunta e você diz: Deus, até quando? Até quando o cativeiro? Até quando a prisão? Até que tempo, que momento? E o Todo-Poderoso, Ele fala para você nesse momento, nessa hora: eu estou te libertando. Eu estou arrancando você de toda a tribulação. Eu tiro hoje do teu coração, do teu interior, o que não provém desse Deus. Seja impactado, seja renovado por Ele. Ou, como o Espírito Santo de Deus, Ele já quer falar, e já está falando nessa noite com muitos. Já está ministrando em corações. Como assim, pastor? Ele me arranca da prisão. Como assim, pastor? Ele me tira do cativeiro. Ele tem poder para arrancar você. Assim como o profeta Jeremias, ele foi lançado num cativeiro. Ele foi lançado por falar a verdade. Ele foi lançado lá. E existem momentos que o cativeiro, seja o cativeiro do profeta Jeremias, melhor dizendo, seja o cativeiro de José do Egito, aonde passam-se mais de 2 anos, esquecido dentro daquela prisão, mais de 2 anos. Você pode imaginar, realiza aqui comigo, alguém que você conhece,
ou você mesmo, ou você mesma, 2 anos dentro de uma cela, 2 anos lá, você entende? Você entende que o profeta Jeremias, ele é lançado lá, sendo que quando Deus o chama, Deus o convoca, ele diz para Jeremias: não temas. O Senhor, ele fala hoje para cada um de nós: não temermos os cativeiros, não temermos as celas, não temermos as prisões, não temermos aquilo que Satanás, ele tenta impor. E o Senhor, ele ministra fortemente ao meu coração, dizendo: tem alguém aí do outro lado que você tem dito: eu não vou conseguir sair com vida desse processo, eu não vou conseguir sair com vida, ou não vou conseguir sair sem algum tipo de sequela, eu não vou conseguir sair sem algum tipo de efeito colateral, porque tudo que eu estou passando, tudo que eu tenho vivido, tem sido complicado, mas o Senhor, ele fala hoje ao teu coração: eu estou com você, eu estou contigo, e eu te tiro desse cativeiro hoje, José do Egito. 2 anos esquecido, e Deus não está falando de qualquer pessoa, Deus está falando de José do Egito, Deus está falando de Jeremias, Deus está falando de Paulo e Silas, Deus está falando de homens e mulheres, pessoas que foram chamados, tinham promessas de Deus sobre a vida deles, existia um plano de Deus na vida deles. Assim como existe um plano de Deus na sua vida, assim como existe uma promessa de Deus na sua vida, na sua história, assim como Deus convocou você, chamou você desde o ventre da sua mãe, porque Deus, ele tem uma obra tremenda com você. Tem gente aí do outro lado que você é chamada desde o ventre da sua mãe. Eu te chamei, eu te escolhi. E o cativeiro, a prisão, o esquecimento, a sentença, o Senhor, ele fala nessa hora: o tempo da libertação chegou. Eu quebro hoje essas cadeias, eu quebro hoje essas algemas, eu quebro hoje essas grades, eu quebro hoje essa prisão, e digo para você, filho, filha, você será livre. Receba hoje uma unção de liberdade, porque a Bíblia me diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu te liberto hoje, eu te liberto hoje, eu liberto você nessa noite.
Mas pastor, o Senhor fala de libertação. Eu creio que eu já sou liberta, em nome de Jesus. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar nessa noite. Ele não quer falar de alma cativa. Ele quer falar de situações que fazem com que o cristão, o crente, esteja aprisionado. E hoje eu te liberto. Hoje eu tiro esse cativeiro da tua vida. Assim como eu libertei a Paulo e Silas. Assim como eu libertei os profetas que foram antes de ti, eu te liberto hoje. Você pode tomar posição. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Faz, Senhor, a tua obra através da oração, através do teu milagre, através daquilo que eu tenho para a tua vida espiritual. Olha como Deus, Ele entra hoje na frente e diz para você, José do Egito, esquecido, abandonado, lançado lá, por calúnia, por mentira, por falso testemunho, te lançaram lá, e a pior coisa é você estar dentro de uma prisão, sendo inocente, porque você não fez, porque você não estava no erro, mas porque a mulher de Potifar, ela diz que José havia a assediado, a molestado. Você entende? O Senhor, Ele quer hoje falar para você, tem promessa, tem sonho de Deus, e eles estão de pé. Jeremias, ele vai para dentro da cisterna, e ele fica lá aprisionado, por não falar aquilo que agradava os ouvidos do rei Zedequias. Estava lá dentro da cisterna, lama nos pés. Paulo e Silas vão para a prisão, porque quebram um ciclo de exploração. Eles quebram algo que já estava estabelecido. Aleluia. O meu Deus hoje está trazendo essa palavra de vida. Está dizendo para ti, filho, eu te liberto nessa noite. Eu te tiro hoje desse cativeiro e faço o meu nome ser glorificado. E a palavra do Senhor hoje fala sobre a libertação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Deus quer falar com você aí, que está precisando do toque do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, se você quiser abrir aí na sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a libertação de Pedro, a libertação do homem de Deus, pela intercessão do corpo. O corpo de Cristo ora e a libertação chega.
O que Deus está querendo dizer, pastor? Oração liberta, louvor liberta, adoração liberta, vida com Deus liberta. Murmuração só aprisiona mais, murmuração só prende mais, murmuração só deixa você mais cativo. Mas quando você tem um espírito adorador, quando você tem um espírito que glorifica, quando você tem um espírito que adora, a libertação chega na tua história. Olha o que o Senhor ele quer falar através da palavra dele. Versículo de número 5, capítulo 12 do livro de Atos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, você pode glorificar o nome do Senhor, fazia contínua oração por ele a Deus. A obra do Senhor continua em Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus havia dito para Pedro: Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Tem porta do inferno hoje que não vai prevalecer nem na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família. E diz a Bíblia Sagrada aqui ao nosso coração, versículo de número 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aos olhos humanos, Pedro não teria como sair daquela prisão. O túmulo de Lázaro também era uma prisão. Deus está falando com alguém aí do outro lado. Aos olhos humanos, você não tem como sair dessa prisão que estabeleceram para você, que disseram que você deveria ficar, que você deveria estar. Mas o meu Deus hoje, ele quebra tudo aquilo que aos olhos do homem, aos olhos de pessoas, parece já pré ou estabelecido. A Bíblia Sagrada me diz que o Senhor, ele tem o poder de instituir reis e destituir reis. Deus tem o poder de fazer a obra dele. Deus tem o poder de agir, de mover segundo o coração dele. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Não tinha como sair de lá. Paulo e Silas não tinham como sair de lá. Já em outra palavra, Deus está fazendo os recortes. José do Egito também não tinha como sair da prisão. Um sonho revelado tem o poder de arrancar José de dentro daquela prisão. Jeremias, aos olhos de muitos, num outro recorte, Jeremias também dentro da cisterna, não teria como sair de lá. Deus usa o eunuco que vai até o rei e intercede para que Jeremias saia de dentro daquela cisterna. Pastor, o que o Espírito Santo de Deus ele quer dizer nessa noite? Ele quer falar com pessoas que, aos olhos humanos, não tem como você sair, não tem como a libertação chegar, não tem como reverter o quadro. A sentença já está, lida, dada, decretado. Você se lembra
da sentença que Amã prepara para o povo judeu, no livro de Esther, já estava decretado, já estava dito, vai acontecer. De repente falaram para você, está desempregado, vai ficar desempregado. De repente falaram para você, vai perder o filho, não vai conseguir engravidar. De repente falaram para você, não vai conseguir a casa. Quais são as sentenças que te deram? Quais foram as palavras que falaram para você? O que te disseram? O que te falaram? Que entristece o teu coração aí? E você está aí do outro lado abatido, abatida, dizendo, eu não vou conseguir sair. Mas existe um povo de Deus que ora por você. Existe uma igreja que intercede. Existem adoradores que oram. Existe você que dentro dessa prisão, assim como Paulo e Silas, oram, profetizam, clamam, choram, se levantam em oração, em adoração, em louvor a Deus, mesmo nessa situação que você está. E eles não conseguem entender nada. Eles dizem, como é que consegue louvar a Deus? Como é que consegue adorar? Como é que consegue engrandecer a Deus? Se está numa situação que não vai sair. Como é que tem prazer de estar na casa de Deus? Como é que tem prazer de ir para a igreja? Como é que tem prazer de ser dizimista fiel? Como é que tem prazer de fazer tudo que a palavra de Deus manda? Se não vai sair, se tem guardas na porta, se tem 2 cadeias, se está reforçado. O reforço vem justamente para dizer, não vai conseguir, mas o meu Deus é poderoso, Ele tem mais poder do que cadeias, Ele tem mais poder do que cadeados, Ele tem mais poder do que decretos, Ele tem mais poder do que tudo isso. Deus está avivando a tua fé. Está dizendo para você nessa noite, filho, a minha palavra se cumpre hoje. Versículo de número 7 do capítulo 12 de Atos. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Oh, glória! Deus manda dizer para você, está entrando uma luz aí dentro da prisão. Está entrando uma luz aí dentro. Você não está acreditando, você não está crendo, mas o Senhor diz, pela fé tem um anjo, pela fé tem uma luz chegando. Você se lembra que a terra era sem forma? Você se lembra que a terra era vazia? Você se lembra que Deus declara, Ele diz, haja luz? Olha aí, toma posse do haja de Deus na sua vida. Tome posse do haja de Deus. Tome posse do que Ele está fazendo. Tome posse do que Ele está revelando. Tome posse do que Ele está manifestando na tua vida e na tua caminhada, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno de glória. E eis que sobreveio uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha, o anjo diz, levanta-te depressa. Quantas vezes na Bíblia nós recebemos a palavra, levanta-te depressa. Oh, glória! O profeta Elias recebe essa palavra do anjo, levanta-te. Profeta Isaías diz, levanta e resplandece. No livro de Ezequiel, levanta-te, põe-te em pé. Deus hoje está falando, entra a luz, se levante. Se levante. Porque o meu Deus hoje, Ele faz cair das tuas mãos as cadeias. Ele faz cair das tuas mãos a prisão. Decretos.
situações que aos olhos do homem você jamais conseguiria sair. Você está como se estivesse preso, presa, atado, atada. Você não tem nem como se movimentar, você não tem nem como fazer nada, mas o Senhor está dizendo: eu tenho o poder de te libertar. Eu tenho o poder. Homem, papel, documento, eu tenho o poder. Eu estou hoje confundindo todos eles. Estou dizendo para você, é o meu nome na tua vida que vai ser exaltado, é o meu nome na tua vida que vai ser glorificado, é o meu nome na tua vida que vai ser colocado no lugar alto. Você diz: mas como, pastor? Como eu vou sair dessa situação? Como Deus vai me tirar? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei que caminho eu devo seguir. Eu não sei por onde eu vou. O Senhor, Ele fala aos nossos corações: somente creia, somente ore, somente adore, somente se coloque na posição. Porque, querido, querida, em nome de Jesus, o socorro vai vir do Senhor, Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vai vir de homens, porque os homens, pelo contrário, eles decretaram, eles me deram uma sentença, eles disseram que eu não iria conseguir, eles me disseram que eu não iria avante, eles estão me falando coisas, estão me desenganando, estão dizendo para mim que não tem jeito, que não tem solução. De repente você está aí do outro lado dizendo: não tem chance, não tem solução, não tem saída. Deus fala para você: tem solução e tem saída sim. Eu tenho o poder de te dar a saída. Versículo de número 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Porque a impossibilidade dele sair dali era tão grande que ele não estava acreditando. De repente, você está ouvindo essa palavra e você não está acreditando que Deus tem o poder de te arrancar daí, desse quadro. Eu não estou falando fisicamente de algum lugar. Veja se você entende o que o Todo-Poderoso quer falar ao teu coração. Aos olhos humanos é impossível você sair de tal situação, sair de tal quadro, sair. Aos olhos humanos não tem como, mas o Senhor lhe fala para você: tem como sim. Eu estou trazendo a minha palavra ao teu coração. Eu estou trazendo o meu agir na tua vida, o meu haja, o haja de Deus. Olha, o Espírito Santo falando com você aqui. Ele estava ali seguindo o anjo, e diz a palavra do Senhor, versículo de número 10, e quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Oh, glória! Ele passa a primeira guarda, ele passa a segunda guarda com o anjo. Deus fala para você: eu vou cegar teus inimigos. Eu vou cegar os teus acusadores. Eu vou cegar aqueles que querem ver o teu mal. Eu vou cegar todos eles, e você vai passar, porque eu te liberto, eu te tiro daí, eu te tiro desse quadro, eu te tiro dessa situação.
Eu te tiro dessa prova. Você está debaixo de oração. Sua vida é de Deus. Tem promessa do Senhor na tua história. Tem promessa de Deus na tua vida. As promessas de Deus não morreram. As promessas de Deus estão de pé. Como hoje em dia, os crentes, eles precisam entender que a promessa de Deus, ela não passa. A promessa de Deus não falha. O que Deus tem preparado, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que ele tem preparado. Tinha promessa na vida de José, tinha promessa na vida de Paulo e Silas, tinha promessa na vida de Jeremias dentro daquela cisterna. Todos eles foram chamados. Todos eles Deus garantiu. E Deus hoje está garantindo. Tem garantia de Deus. Deus garante. Deus não é homem para que minta. Ele está garantindo hoje, está dizendo para você, tome posse do milagre que eu tenho para a tua vida. O que eu preparei é bem maior do que você possa imaginar. E diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 11, e Pedro, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo que o povo dos judeus esperava. Deus me livrou. Quando ele volta a si, quando ele pensa que é uma alucinação, mas não é uma alucinação, é a verdade de Deus que o libertou. Deus usa o anjo ali para que aquela situação mude. Deus hoje está usando essa situação e a mudança já chegou. Versículo de número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A oração do corpo, a oração da igreja, fez o anjo ir lá. Sua oração hoje vai fazer o anjo ir lá. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem quer travar a sua oração, quem quer travar o seu clamor, é o inimigo dizendo para você o seguinte: não adianta você orar, porque ele não vai sair dessa situação. Você precisa crer hoje que tem um anjo que está indo lá, que tem um anjo que está tocando nele, que tem um anjo que está tocando nela, e a libertação chega lá. E o poder de Deus vai lá. A presença do Senhor invade aquele lugar. Oh, aleluia! A presença do Senhor vai naquela terra. A presença do Espírito Santo toca aqueles corações. E o quadro de morte vai embora. E a dor que existia vai embora. Ele traz vida, ele traz luz, ele traz esperança, ele traz renovo para a tua alma. Tome posse hoje de renovo, tome posse da unção do Espírito Santo. Tome posse do que ele tem preparado. Tome posse do que ele está realizando. Ele está agindo. Ele está guerreando por você.
Ele manifesta o poder dele. Ele age no teu coração. Ele age na tua vida espiritual. E diz para você: eu estou trazendo a libertação. É a palavra do meu Deus para o teu coração. Deus, ele tira Pedro, que foi liberto. Ele é preso pelo rei Herodes. Ele é preservado da morte. Por causa das orações da igreja. Por causa das orações do povo de Deus. Diz aqui, Pedro se encontrava na mesma situação de muitos que hoje em dia estão aprisionados pelo príncipe deste mundo, completamente cercado por um sistema do qual não pode se libertar sozinhos. Ao atentarmos, no entanto, para a forma como Pedro foi liberto, podemos verificar como Deus opera mediante a intercessão do seu povo. Aleluia! Deus liberta você. Assim como Pedro foi liberto, assim como Paulo e Silas perto da meia-noite, as cadeias caem por terra, a prisão vai embora. Assim como aquela cisterna que estava Jeremias, Deus providencia cordas, amarradas com o resto de roupa, e tira Jeremias de dentro daquela cisterna. Deus usa o eunuco para ir lá falar com o rei. Deus tira José do Egito de dentro daquela prisão. Muda o nome dele para Zafenate-Parnaiá. Oh, glória! Deus muda tudo. Ele entra e diz para você: olha a libertação que eu tenho. Olha a cadeia que vai embora. Olha como eu entro com providências divinas na tua vida, na tua história. Faço você ser abençoado pelo meu poder e pela minha grande glória. Libertação. Cadeias que caem. Prisões que vão embora. Pelo poder do louvor, pelo poder da adoração, pelo poder. Mas como eu vejo pessoas que, em vez de buscarem essa saída, ficam prostradas. A prostração vai deixar muita gente dentro dessa cela. A prostração vai deixar muita gente aprisionada. O Senhor, ele me dá uma visão de uma pessoa de cabeça baixa, aonde existem espíritos do mal que ficam falando na mente dessa pessoa. Ela está de cabeça baixa. E Deus me mostra essa pessoa muito oprimida. Deus me mostra essa pessoa muito abatida. Não consegue se levantar, está de cabeça baixa. E os espíritos contrários ficam assim na mente, ó. O Senhor, ele manda dizer hoje para você: até quando? Até quando você vai aceitar essas vozes? Até quando você vai aceitar essa opressão? Isso tem te vencido. Essa opressão. Você não serve a um Deus de pau, você não serve a um Deus de madeira, você serve a um Deus vivo e poderoso. Você vai ficar aceitando? Deus me dá visão.
pessoa prostrada, pessoa e esses espíritos ao redor e falam no ouvido. Vai orar para quê? Ele não vai te ouvir. Para que você vai na igreja? Vai na igreja não. Ninguém na igreja sente sua falta. E que vai adorar a Deus o quê? Fica mesmo a tarde toda vendo novela. E que servir ao Senhor o quê? E você fica aceitando essas vozes. Você viu que ninguém te ama? Você viu que ninguém te valoriza? Todo mundo é feliz menos você. Todo mundo realiza os sonhos menos você. E aí coloca diante de você a rede social. E você fica se comparando às outras pessoas. E a voz fica, tá vendo como é que você não é feliz? Tá vendo como é que todo mundo consegue tudo menos você? Viu quem comprou uma casa? Viu quem está no emprego bom? Viu isso, viu aquilo? Fulana na igreja dela foi levantada. Olha as fotos aqui no Instagram. Olha como ele está feliz. E eu aqui. Sair dessa prisão depende de você. Sair desse quadro depende de você. Sair desse cativeiro depende de você. Aceitando as vozes do mal, você não vai sair. Você só vai conseguir sair a hora que você der um basta. E falar, eu não aceito mais essas vozes. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu não sirvo a um Deus fraco. Eu vou me fortalecer. Quando Jonas, para finalizar, quando Jonas está dentro do ventre do peixe, fazendo aqui uma conjectura, dentro do ventre do peixe, eu acredito que Jonas gritou. Eu acredito que Jonas chutou a parede do ventre do peixe. Eu acredito que Jonas fez de tudo ali dentro. O Senhor, Ele está falando com alguém, Ele está numa palavra revelada. Você acha que você vai sair da situação que você está com a força do seu braço, com o seu esforço, do seu jeito, my way. Você acha que você vai sair da situação que você está, da forma que você acha a certa? Não, olha, eu vou esmurrar a parede, eu vou gritar, eu vou esbravejar, eu vou fazer de tudo, eu vou bater no céu da boca do peixe. Deus me dá a visão de Jonas nessa noite. E fazendo uma conjectura espiritual, eu sinto a presença de Deus. O arrepio vem lá e decantarás. Ridículo-vas. Eu vejo Jonas dentro do ventre daquele peixe, se debatendo. E tem gente que está na situação, você tem se debatido.
Você tem gritado, você tem esmurrado, você tem feito de tudo. Você vai para lá, vai para cá, você faz isso, você faz aquilo. O Senhor manda te dizer: pare de lutar com a força do teu braço. Porque o peixe não te devolve a terra dessa forma. Sabe por quê? Porque Jonas estava dentro do peixe, dentro do ventre do peixe, por permissão de Deus. Não era a força do peixe que impedia Jonas de ir para a terra firme. Meu Deus, que palavra. Não era a força do peixe. Não. Entende tu o mistério? Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Lai de comanai, onemanai. Orele baixou de canto e plas de que valai. Ridecou vala basurian de cai. Ridai tecou vala basurian de cai. Não pense você que você vai sair de dentro do peixe esmurrando, batendo, gritando, se debatendo. Eu vejo, Deus me dá a visão de Jonas dentro do ventre do peixe. É desesperador. Se debatendo. Me tira daqui, socorro. Mas Jonas só recebe da misericórdia de Deus quando ele ora ao Senhor. Queremos com a força do nosso braço, queremos do nosso jeito. Jonas só consegue ser posto para fora do ventre do peixe quando ele ora. Guerras espirituais não se vence com armas carnais. Guerras espirituais só se vence com armas espirituais. Não, mas eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu estudo a palavra. Eu sou mulher de Deus. Eu vou na escola bíblica dominical na minha igreja. Como eu conheci uma pessoa que pregava na rádio, ela trazia o esboço dela todo pronto. Mas ela estava vivenciando guerra espiritual dentro de casa. E era a oração. É a oração. Clamor. Guerrear no mundo espiritual. Que pode arrancar, tirar você de guerras que você não consegue sair. Não adianta eu ser crente, vou na igreja, louvo meia hora, sento, ouço a palavra, volto para casa e volto a viver a vida que eu vivo. O justo viverá pela fé. Não é viver pela razão.
não é viver pela ciência, não é viver pela medicina, não é viver pela alopatia ou homeopatia, não é viver pelo cirurgião, não é viver pelo advogado, não é viver pelo que os especialistas dizem, é viver pela fé, é viver o sobrenatural, é viver o espiritual. Quando Jonas ora ao Senhor, diz aqui a palavra de Deus, para não dizer que o pastor Fábio está pregando da sua própria ideia, da sua própria cabeça. E diz aqui, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Rei vaciandecais. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, nas suas ondas e vagas sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, me cercam, melhor dizendo, algas marinhas na minha cabeça. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Quando Jonas, dentro do ventre do peixe, ele, naquele momento, o fôlego dele está indo embora, diz aqui a palavra do Senhor, ele lembra de Deus. Tem gente assim. Vai precisar acabar o ar para você lembrar de Deus? Vai precisar acabar as forças para você se lembrar do Senhor? Para você se lembrar do Todo-Poderoso? Para você colocar a sua vida diante dele? Olha como o Espírito de Deus está falando com você nesse momento. E é necessário que você ouça a voz do Espírito Santo. Não, mas como eu falei, não, mas eu vou na escola bíblica dominical, não, mas todo domingo eu estou na igreja, não, olha, eu sou evangélico, olha, eu levantei a mão para Jesus, olha, eu faço teologia, olha, eu sou pastor, olha, eu sou presbítero. Deus está falando para você, guerra espiritual é outro nível. Guerra espiritual você não vai vencer com livro, guerra espiritual você não vai vencer com estudo. Guerra espiritual você vai vencer quando você se lembrar de Deus. Quando você voltar a tua vida para Deus. Deus está falando de jejum, Deus está falando de oração, Deus está falando de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Deus está falando de fechamento de portas espirituais que estão abertas. E que hoje em dia, no meio cristão, o evangelho que tem sido pregado por aí, que é um evangelho de facilidade, as pessoas vão deixando portas abertas, as pessoas vão deixando brechas abertas, e aí depois dizem: não, Deus me ama, Deus conhece o meu coração. Deus hoje está dizendo: fecha a porta, fecha a brecha. Fecha a brecha. Como diz a Bíblia Sagrada, volta onde caíste. Caiu onde? Volta lá onde caiu, pratica as primeiras obras, volta à inocência. Deus está falando na casa. Volta a fazer o que você fazia,
Se antes mentia, não minta mais. Se antes roubava, não roube mais. Deus está te chamando. Eu estou te libertando. Assim como nós fizemos recortes. Assim como ele liberta José do Egito de dentro da prisão, de um esquecimento. Boa noite, irmã Ivonete, a paz do Senhor. Como ele liberta Paulo e Silas. Tudo guerra espiritual. E aí eles entram no espiritual para receber a libertação. Quando Jeremias é lançado na cisterna, Deus liberta. Porque Jeremias ele não estava no carnal, ele estava no espiritual. Eu vou explicar por que Jeremias estava no espiritual. Jeremias estava no espiritual porque ele estava nadando contra a corrente. Não pense você, não pensemos nós, que vamos servir a Deus nadando conforme a correnteza. É nadar contra a correnteza. É isso. A mulher do fluxo de sangue tinha uma multidão. Mas só que a mulher do fluxo de sangue, ela estava numa outra vibe. Oh, aleluia! Enquanto o povo estava numa vibe carnal, ela estava no espiritual. Aqui, a diferença. Estavam no carnal, ela estava no espiritual. Por isso que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, alguma coisa acontece. Aí Jesus diz, alguém me tocou. Oh, glória. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou aqui. Alguém que está na ligação. Alguém que está ligado à videira verdadeira. Alguém aqui veio com o coração cheio de fé. Alguém aqui não está por estar. Alguém está aqui porque veio com sede. Veio querendo. Entende? Veio nessa unção. Veio nesse poder. Veio nessa autoridade. Vem no espiritual. Para que Deus possa realizar. O Senhor fala para você, eu estou realizando a tua vida. Eu estou realizando no teu coração. Eu me manifesto. Eu encho você da minha Shekinah. Olha como a minha palavra vem sobre a tua vida. Olha como o meu poder vem sobre a tua alma. Alguém veio diferente. Alguém veio cheio do Espírito Santo. Não veio na carne, veio no Espírito. Veio numa outra vibe. Veio numa outra unção. Veio numa outra frequência. Oh, que palavra! Receba hoje da parte de Deus. Ele está dizendo, guerra espiritual eu venço espiritualmente. Jonas, diz aqui a palavra de Deus, ele lembra de Deus no momento que o fôlego de vida está indo embora. Ele lembra de Deus. E aí, o peixe devolve Jonas em terra firme. A libertação chega. Ele sai daquele quadro. Ele sai daquela situação. Entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Deus hoje está tirando, já arrancou da situação. Já arrancou do vento. Já te tirou de dentro
da cisterna. Jeremias estava indo contra um sistema religioso. Uma coisa é sermos adoradores, outra coisa é sermos religiosos. Adorador é diferente de religioso. Religioso, ele tem nome, sabe, sepulcro caiado? Tem nome de que vive, mas está morto, está morta espiritualmente. Isso é o religioso. O religioso tem nome, o religioso tem pedigree, o religioso tem diploma, o religioso, a parede dele é cheia de diploma. Pastor, o senhor é contra estudo? De forma alguma. A Bíblia diz para eu meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra. Mas o religioso, ele é cheio de diploma atrás dela. Por quê? Porque ela acha que isso é que vai trazer o cargo, o título. Eu sou doutor em divindade. É o religioso. Mas guerras espirituais não sabem guerrear. O adorador, somente com a adoração dele, somente com a adoração dela, faz um terremoto acontecer. Se entende? O terremoto acontece. Alguma coisa acontece. Não fica do mesmo jeito. Pastor, eu quero poder na minha oração. Eu quero poder na minha vida. Eu quero poder do céu dentro de mim. Eu não quero ser um religioso, uma religiosa, que tem nome de que vive. Só aparência de crente. Aparência. Mas dentro, eu não sei mais o que é chorar na presença de Deus. Por quê? Porque a religiosidade entrou. E o religioso julga. O religioso aponta o dedo. O religioso é intolerante. O adorador não. Porque o adorador se coloca no lugar. O adorador é aquele que vê a mulher lançando perfume sobre o seu Senhor. Ele não diz, ela é uma pecadora. Diz, não. O Senhor está recebendo a adoração dele. Olha como o Espírito Santo de Deus ele fala nessa noite ao nosso coração. E diz para você, a minha palavra se cumpre sobre a tua vida. Vamos adorar a Deus? Vamos declarar, decretar que um terremoto vai acontecer? E que o inimigo vai ceder? E que não há cadeias que resistam à nossa adoração? Você vai adorar o Senhor nessa noite. Nessa noite, nesse tempo, nesse momento, enfim. Você vai glorificar a Ele, você vai dizer, Deus, muito obrigado pela tua unção e pela tua presença na minha vida espiritual. Eu quero mais de ti. Eu quero mais do teu poder e da tua unção. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser uma religiosa, eu quero que quando eu orar, as coisas aconteçam, o milagre aconteça, a bênção chegue para a glória do nome do Senhor.
Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele está aí com você, Ele está aí e Ele está enchendo você de autoridade. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua unção. Seja qual for o teu problema, Deus entra na frente hoje. Oh, aleluia. Oh, glória. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Nossa bênção de atenção vai ser vida. Cada mão de Deus. Vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui, correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Um terremoto vai acontecer aqui, as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há
aleluia, aleluia. Não há cadeia onde há adoração. As cadeias caem por terra nessa noite. As cadeias caem por terra na sua vida. Todo mal cai por terra na sua história. E seja abençoado por esse Deus. Seja ministrado por Ele. Seja renovado pela unção desse Pai de amor, que cuida de você, que te abençoa e que faz o nome dele ser glorificado na tua história. Nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua vida. Hoje a minha live vai ser mais curtinha, mas o Senhor está na frente de tudo. Quero convidar você para estar conosco nesse domingo na igreja. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo agora e tem outras pessoas, muitas outras que vão assistir depois. Quero convidar você, nesse domingo, dia 15 de maio de 2022, quero convidar, nós vamos ter um culto especial pelo Dia das Mães. Vai ser a Santa Ceia do Senhor e esse culto especial pelo Dia das Mães. E nós vamos ter um almoço depois. Você que não pode, não tem como você trazer o seu prato de doce ou salgado, o nosso almoço vai ser R$30 por pessoa. Em nenhum lugar você almoça R$30 por pessoa. Nenhum lugar, dia de domingo, você tem direito ao almoço, você vai repetir a comida, você vai ter direito à sobremesa, pode repetir a sobremesa e bebida. Nenhum lugar que você for. E a comida da igreja é uma comida de qualidade. Você pode comer de olhos fechados, feita por pessoas capacitadas. Então esteja conosco. Avenida das Lagoas, número 687, Gardenia Azul, em frente à Antiga Berlim, em cima da doceria. Venha estar conosco nesse domingo a partir de 10 da manhã. Meio-dia termina o culto, logo depois você participa do almoço, pode ir com a sua família, cada um, uma oferta de R$30, e se você puder, trazer um prato de doce ou salgado, um refrigerante, se não puder, a oferta. E você vai poder almoçar com a gente, vai ser um tempo de comunhão, um tempo tremendo na presença do Senhor, tenha certeza disso. E eu quero encontrar com você pessoalmente na igreja no domingo. Eu quero orar por você nesse domingo. Eu quero interceder pela tua vida nesse domingo. Eu quero pedir a Deus que honre a tua fé, que encha você do Espírito Santo dele nesse domingo, a partir das 10 da manhã. Tá bom? E temos o Disque Oração. Você que deseja conversar conosco, deseja uma palavra, deseja algo da parte do Senhor. 21 Rio de Janeiro, 997895742. Entre em contato com a gente. Você também que deseja abençoar a obra de Deus, você que é um dizimista da casa do Senhor, você há quanto tempo não dizima na casa do Senhor, você quer trazer uma oferta, esse número também é o número do Pix. 21 Rio de Janeiro, 997895742. Abençoe a obra do Senhor. É isso, meus amados. Que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Que você tenha uma noite gloriosa na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor falou com você, derramou o poder, a unção dele sobre a tua vida e fez com que você seja, todos nós, mais que vencedores, mais que abençoados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou te esperando na igreja no domingo, hein? Venha estar conosco, venha adorar o Senhor, venha glorificar a esse Deus. Vamos adorar a Deus juntos, porque nós vamos continuar esse tempo dessa live na presença de Deus, na casa do Senhor, neste domingo. Amém? Um grande abraço, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Uma noite de honra e de vitória. Tchau, tchau. Grande abraço da presença do Senhor. Fiquem com Deus.